todas as bênçãos de Deus para nós e que estão na sua palavra, elas estão condicionadas à minha obediência a Deus. Então, vamos saber o que precisamos fazer para obedecer e assim termos uma vida como Ele quer que tenhamos, uma vida repleta de bênçãos, né? Hoje Josué 9, 10, vamos ver se a gente chega ao 11, não acredito, mas vamos tentar, e vamos fazer a nossa meditação de hoje. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, meu, o desta pessoa, para que possamos compreender a Tua vontade através dela. Meu Deus, fala conosco. Eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Aquelas cidades, elas tinham em comum uma coisa, elas serviam naquele tempo ao Egito. O Egito era uma grande potência. Como nos dias de hoje, os Estados Unidos é uma grande potência. Então todos têm os olhos voltados para os Estados Unidos. Então assim era o Egito. Então, para eles não perderem pontos com o Egito, então eles eram inimigos do povo que saiu de lá escravo. Então eles tinham a visão do povo hebreu como um povo escravo. Mas eles começaram a temer, né? Porque as vitórias foram grandes, né? Venceu Jericó, era uma cidade intransponível, mas venceram Ai, então eles estavam avançando. Então vamos nos unir contra eles. Aí o comentário do bispo diz assim: os gibeonitas enganaram Josué a fim de fazerem um acordo com ele para terem suas terras poupadas. Após 3 dias, porém, a mentira foi descoberta. Josué não os matou devido ao juramento que fez a eles. No entanto, os abrigou a se tornarem servidores braçais do povo de Deus. Então, o diabo ele sempre faz uma maneira, ele arma uma situação para que nós venhamos cair nela. Temos que estar vigilantes. Jesus falou sobre isso, né? Vigiai e orai. No 4, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E viera Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. O comentário diz assim: usaram de astúcia. Não é sempre que o diabo mostra a sua verdadeira face para atacar uma pessoa. Na maioria das vezes, ele usa estratégias como astúcia, fingimento e mentira. Foi assim no seu primeiro ataque a Eva no Jardim do Éden, como vimos em Gênesis 3, do versículo 1 ao 5. O intento dos gibeonitas era impedir que Israel tomasse posse da sua herança. Para isso, estavam dispostos a enganar os israelitas, fazendo-os entrar em uma aliança condenável aos olhos do Altíssimo. As ciladas do diabo continuam ardilosas e têm o único objetivo de matar, levar os fiéis a pecarem. Vale lembrar o alerta dado pelo Senhor Jesus sobre a vigilância. Vamos ver qual foi? Mateus 26, 41. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos são enganados por se atentarem somente a palavras agradáveis ou aparência de santidade. Então aqui está a prova de que nós temos que estar atento ao que está acontecendo à nossa volta e saber julgar muito bem as coisas. No 7, e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome,
o do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhe: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Então, quer dizer, eles estão propondo uma coisa. Qual deve ser a reação, né? Nós submetermos o que nós queremos fazer a Deus, né? Se é Deus quem dirige, então vamos submeter a Ele. Um exemplo, hoje você quer viajar, mas você, antes de viajar, submete isso a Deus, né? Pergunta se é da vontade dele. Olha o 12, este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E aí o comentário diz: não pediram conselho ao Senhor. Essa foi a razão de os israelitas terem sido enganados. Eles decidiram pela aliança com aquele povo, confiando apenas na própria percepção. Os gibeonitas pareciam falar a verdade, se colocaram como servos e ainda usavam o nome do Senhor. A falha de Josué tem sido a falha de muitas pessoas que, mesmo convertidas, experimentam fracassos e enganos, pois agem baseadas na própria força e no próprio entendimento. Essa independência do Altíssimo gera cegueira e sofrimento. Inúmeros cristãos se casaram ou fizeram acordos financeiros e amizades de forma imprudente e hoje colhem os maus frutos disso. Sabe o que eu vejo também? Por exemplo, aqui dentro desse assunto, imagino eu, né, que assim como a prostituta Raabe, ela ouviu também falar dos feitos de Deus e se converteu, eles então tiveram o mesmo pensamento. Bom, eles devem ser iguais. E aceitaram aquele acordo. O problema é, por exemplo, com você, comigo, nos nossos dias agora. Vamos pensar. Às vezes você confia tanto num amigo, numa amiga, mas ele não é da fé, não é da igreja. E às vezes ele te leva a tomar uma decisão, fazer uma escolha, baseada na emoção dele. Ele não é de Deus, mas você ouve ele porque você confia naquela pessoa. Resultado, você não consultou a Deus, dá tudo errado. Quantas pessoas enveredaram pelo vício, seja ele qual for, o álcool, bebida, tabaco, droga, seja qual for a substância, e ela deu ouvidos uma pessoa de muita confiança para ela, mas ela era de Deus, mas ela deu ouvidos, consequência, hoje ela está pagando por um erro e pagando caro. Quantas pessoas fizeram amizades ou deram ouvidos a coisas que não deveriam ser dadas ouvidos? Então, cuidado, consulte a Deus antes. No 15, e Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo, os filhos de Israel chegaram à cidade deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon, Sefira, Berote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isso, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, moramos vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto
Com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda essa terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito as nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te parecer bom e reto. Assim, pois, lhe fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que ele escolhesse. Eu posso chamar isso aqui de um prego do diabo. Conhece a história do prego? O diabo batia todos os dias na casa de um homem, querendo alugar um quarto, querendo ficar no quarto, querendo um lugar na casa dele. E ele sempre batendo a porta, dizendo, não, você é o diabo, você é Satanás, eu não te quero aqui. E ele batia a porta na cara de Satanás. Tempo de chuva, de frio, ele falava, você não tem compaixão de mim? Olha, tá chovendo, eu tô todo molhado, me deixa ficar no quarto. E ele batia a porta, não, você é o diabo, eu não te quero na minha casa. Mas de tanto o diabo insistir, um dia o diabo falou assim, olha, eu não quero um quarto, não vou te incomodar, não quero alugar, não quero nada. Eu só quero uma coisa. Eu tenho aqui um prego e eu queria pregar um prego naquela parede ali do seu corredor, da sua casa. Você me deixa? E eu vou parar de te incomodar com esse assunto. Ele falou, se eu deixar você pôr o prego, você para de pedir um quarto? Sim, eu vou parar. E aí o diabo entrou, pregou aquele prego na parede e foi embora. No dia seguinte o diabo bateu. E ele falou assim, mas você falou que não ia me incomodar mais. Não, realmente, eu não vou te incomodar. Só que aquele prego é meu e eu quero pôr meu chapéu lá. Então, todos os dias o diabo ia lá, passava, colocava o chapéu, no final do dia passava, tirava o chapéu. Assim, esses inimigos. É um prego, né? Você passou a aceitar agora o diabo visitar a sua casa todos os dias. Aquele povo vai se tornar uma pedra de tropeço para esse povo aqui. Vamos ver, no 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e o tinha destruído totalmente, e fizeram a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e o seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Déber, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajuntai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém e o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, e rei de Laquis, rei de Eglon, ele e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. O comentário daqui diz, 5 reis. Quando obedecemos à vontade divina, somos fortes, e o diabo sabe disso. Por essa razão, reúne todas as suas estratégias para nos atacar. Sabemos que a nossa fé incomoda o inferno, quando vemos o tamanho das lutas que se levantam contra nós. O Eterno permite que elas sejam sempre maiores que as nossas forças, para que venhamos depender totalmente dele. A vitória no final das lutas nos faz ver que não foi a nossa capacidade, o nosso esforço, a nossa coragem que nos fez vencer, mas o Senhor, para que a glória seja dele e não nossa. Então quer dizer, agora, aquelas cidades que haviam feito acordo, os próprios vizinhos estavam atacando elas. Olha o 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué, não temais, não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho
que sobe de Bet-Orom, e feriu-os até Azeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, e descida de Bet-Orom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então, próprio Deus saindo em defesa agora daquelas cidades, né? No 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajolão. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasré. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O comentário daqui, ele diz assim: ao dar as ordens ao sol e à lua, Josué não mostrou hesitação, pois cria que até mesmo os corpos celestes lhe submeteriam até que os inimigos fossem derrotados. Ele creu que as leis da criação estavam sujeitas ao Altíssimo. Isto é, o mundo visível e físico estava totalmente sujeito ao espiritual. Isso mostra que o milagre ocorre com o uso de uma fé ousada, que está longe do parâmetro religioso de apenas cumprir um ritual, participar de uma cerimônia ou ficar na expectativa de que Deus faça tudo. A fé ousada manifesta a certeza da vitória por meio de uma ação. O mesmo poder que estava com Josué está à disposição daqueles que não têm medo de crer com intrepidez e coragem. Então, existe um mundo espiritual, existe um mundo físico. Nós vivemos no mundo físico. Mas quando nós estamos revestidos de força no campo espiritual, no campo da fé, então nós vencemos. Foi o que Josué fez. Então ele mandou parar o sol e a lua. Hoje nós sabemos que o que parou, na verdade, foi a Terra. Cientistas já comprovaram que a Terra ficou parada durante um dia inteiro. E essa foi a batalha de Gibeon. Deus fez parar porque se viesse à noite eles não conseguiriam vencer seus inimigos. Sobre o versículo 12 diz urgência de resposta. Todos passam por situações que exigem um milagre rápido. Esse era o caso de Josué, que estava em batalha contra os inimigos. O tempo lhe era desfavorável. Ele não se desesperou e muito menos se entregou, mas solicitou intervenção divina para continuar lutando. O Altíssimo está disposto a nos dar força, tempo, livramento, provisões e tudo o que precisamos, desde que não saiamos da guerra. Afinal, é no calor da luta que o poder de Deus é visto. Então, muito forte, né? Quando nós contamos com Deus, mostramos a nossa dependência dele e ele traz a resposta. Quer dizer, a resposta, quando nós recebemos, nós ficamos muito felizes. Seguindo agora para o 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Ouvindo o Senhor a voz de um homem. É forte, né? Quer dizer, Deus nos ouve. Está lá no Salmo 91, nós lemos, né? Quando nós clamamos a Ele, Ele ouve e responde a nossa oração. Mas quem somos nós, né? Quem é o homem para que dele se lembre? No 15. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. Então, perseguir os inimigos é você perseverar para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. É você perseverar para que a vontade de Deus se faça na sua vida. No 20. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial e Maquedá.
não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços dele. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. É forte, né? O próprio Senhor Jesus, lembra-se, ele falou assim: eis aí vos dei poder para pisardes serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e ele não vos fará dano. Então, remetendo isso aqui nesse tempo, agora com o Senhor Jesus, ele também nos dá esse poder de pisar aos nossos inimigos, pisar no poder do diabo. Ele se torna uma formiguinha debaixo dos nossos pés. O comentário aqui diz assim: pés no pescoço. Na antiguidade, esse ato tinha um propósito: mostrar soberania. Josué ordenou que os oficiais israelitas colocassem os pés no pescoço dos reis para atestar o domínio de Israel sobre as demais nações. Essa atitude simbolizaria ainda as numerosas vitórias de Israel que viriam pela frente. Não havia momento melhor para Josué glorificar o Altíssimo, atribuindo a ele todo o seu êxito. Esse acontecimento tem relação com a inspirada fala de Davi, que disse que os inimigos do Senhor não passam descabelo para os seus pés, como está no Salmo 110, versículo 1. Isso significa que nenhuma pessoa, por mais poderosa que seja neste mundo, pode frustrar os planos do Altíssimo na vida daquele que lhe é fiel. É muito forte. Guarde isso para sempre. Eu vou guardar para mim. No 26, e depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu a fio de espada, bem como ao seu rei. Totalmente o destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor deu na mão de Israel a ela e seu rei, e feriu a fio de espada a ela e todos os que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Libna a Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel e tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada, e ela e todos os que nelas estavam, conforme a tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo o Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruíram totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiram a Eglon e a Hebron, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, e ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera Eglon, e as destruiu totalmente, a ela e a todos os que nelas estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tornou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada. E a todos os que nelas estavam destruiu totalmente. Nada deixou como fizera a Hebron. Assim fez a Debir e ao seu rei,
e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas e todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. E que tal? E que tal você dizer agora, porquanto o Senhor, Deus de, o seu nome, pelejava por Israel? Vou dizer assim, porquanto o Senhor, Deus de Alex, pelejava por Alex. Forte. Ele quer pelejar por você também. Você está disposto? É só você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Faça uma aliança com Ele. Ele morreu na cruz, derramando o sangue dele, precioso, o sangue do inocente, para salvar um pecador. Somos nós. E graças a Deus, Ele hoje nos restituiu a alegria da salvação, nos devolveu o acesso ao Pai. Bem, que o Espírito Santo continue falando através desses textos com você. Manda esse vídeo para alguém. Vamos evangelizar através dele também, tá bom? Dê o seu gosto. Fique com Jesus.